Bora, fiel, muita informação, pré-jogo do Corinthians aí, hoje contra o Juventude, jogo importante pra gente. O Timão hoje que apresentou também um Vitinho aí. E, por enquanto, pelo que eu vi da torcida, tá meio a meio, uns gostaram, outros não gostaram. Então se liga na análise da mídia, deixa o seu like, se inscreve no canal, palpite já nos comentários. Eu vou chutar 1-0 Coringão, vamos trazer esses 3 pontos lá do Sul. Tem mais rolações? Bora pro vídeo. Mais uma partida hoje pra complementar essa rodada do fim de semana. Temos Juventude e Corinthians. Muito especial pra mim, eu falo pra todo mundo ao meu redor que é um dia que vai ficar para sempre marcado na minha memória, porque por todo o contexto, né, foi o gol da classificação, mas também acho no último lance do jogo, eu tinha recentemente me machucado durante o jogo e acabei marcando o gol ainda assim, meu primeiro gol com a camisa do Corinthians, em casa, então todo um contexto que como eu sempre digo, né, eu nunca vou esquecer que só tenho boas lembranças e é algo que vai ficar marcado para sempre no resto da minha vida. E falo para todo mundo que acho que é o momento que eu mais senti uma emoção dentro de campo. Muito importante, muito importante. A gente sabe que a gente conseguiu essa classificação, mas é algo que tem que agora ficar para trás. A gente tem que se concentrar somente no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a gente está oscilando bastante e a gente precisa de uma constância maior. E o objetivo nosso é sem dúvida, ir lá para vencer o jogo, que é isso que a gente quer, que a gente deseja, e a gente vai estar trabalhando para isso, e a gente espera, obviamente, fazer um bom jogo amanhã para que a gente saia com a vitória. Vamos com a classificação do Campeonato Brasileiro, depois dessa rodada do fim de semana, ainda com esse jogo para complementar, mas a situação de momento, o Flamengo na liderança, seguido de Cruzeiro, Palmeiras, Bahia, Botafogo, Mirassol, São Paulo, Red Bull Bragantino, Fluminense e Atlético Mineiro. Virando a página, 11ª posição para a Internacional, depois Ceará, olha o Corinthians aí na 13ª, depois Santos, Grêmio e Vitória. E na zona de rebaixamento, Vasco, Fortaleza, o Juventude, quem entra em campo hoje, e Sport. A Vitória Leite vai chegar aqui com a gente para trazer mais informações desse confronto desta segunda-feira entre Juventude e Corinthians. Tudo bem, Vitória? Seja bem-vinda. Beijo para você. Um beijo, Glaucia, para você, para os amigos do estúdio, também para os fãs de esporte que nos acompanham. A gente está aqui em frente ao Parque São Jorge, né? Porque o Corinthians já está em Caxias do Sul, onde vai enfrentar o Juventude às 8 da noite. A Lili Nascimento, a oficial, a setorista do Corinthians, está lá para acompanhar essa partida e o que vai repercutir no Campeonato Brasileiro. Mais importante a gente estar aqui também, porque antes de falar rapidamente desse jogo, a gente lembra o que aconteceu aqui no final de semana, né? Neste sábado, Augusto Melo foi destituído oficialmente do cargo da presidência do Corinthians. Ele estava afastado, a gente já o chamava de ex-presidente, inclusive, porque no Conselho Deliberativo o voto já havia sido a favor do impeachment. Neste sábado teve Assembleia Geral das 9 às 5 da tarde aqui no Corinthians, aqui no Parque São Jorge, a sede social. E aí a gente lembra, né, que o colégio eleitoral do Corinthians é bem baixo, cerca ali de 10 mil associados apenas que podem votar. 2.037 votaram neste sábado, 1.413 a favor do impeachment, 620 contra o impeachment, sendo 4 entre nulos e brancos, então, que votaram para essa decisão de Augusto Melo oficialmente afastado da presidência do Corinthians. Osmar Stabile segue no comando e aí novas eleições serão convocadas em breve. Romeu Tuma Júnior, o presidente do Conselho Deliberativo, diz que quer fazer o quanto antes e também que vai considerar a reforma estatutária, justamente pelo que eu acabei de falar, um colégio eleitoral muito baixo, levando-se em conta que a torcida do Corinthians é muito grande. Além disso, a gente lembra também que todo o impeachment foi, vamos dizer assim, motivado, né? A história do impeachment foi motivada por conta das acusações com relação à forma como foi levada o contrato da ex-patrocinadora do Corinthians, Vaidbet, a possibilidade de desvio de dinheiro, enfim, coisas que infringem a Lei Geral do Esporte e também o Estatuto do Corinthians, e por isso aquele primeiro momento do Conselho Deliberativo ele era considerado apenas investigado, né, indiciado do inquérito policial, e aí ele se tornou réu pela Justiça de São Paulo. Bom, agora que a gente tem essa parte social do clube, né, passadas para o fã de esporte, vamos falar como veio o Corinthians
Corinthians para o jogo de hoje contra o Juventude. O técnico Dorival Júnior tem 2 importantes desfalques, jogadores que saíram na partida contra o Palmeiras, né? A classificação na Copa do Brasil, André Carrilho e também Memphis Depay. O Carrilho não joga mais esse ano, passou por uma cirurgia no tornozelo, e o Memphis uma lesão muscular na coxa. Então, a possível escalação do técnico Dorival Júnior, se entrar com o que tem de força máxima hoje contra o Juventude, é a seguinte: Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, a dupla de zaga, André Ramalho e Gustavo Henrique, com Matheus Bidu na esquerda. O meio-campo tem Ranielli, Breno Bidon no lugar do Carrilho e Martínez, além de Garro, é claro. Fechando ali a trinca da frente, que seria Garro, Yuri Alberto e Memphis. Thales Magno entra no lugar do Memphis, que está no departamento médico. Aproveito para chamar a escalação do Juventude, que vai ter a reestreia de Thiago Carpini no comando. Então, Juan Carneiro é o goleiro do Juventude. Temos Gilberto na lateral direita, Abner e Marcos Paulo, dupla de zaga com Marcelo Hermes na lateral esquerda, Kaique, Mandaca e Jadson são o meio-campo do Juventude, Gabriel Talhari, Gabriel Veron e Gilberto, o possível ataque para enfrentar o Corinthians. Glaucia, você falou bem, né? O Juventude é o vice-lanterna, mas o Corinthians, que está um pouquinho mais acima, tem 22 pontos e tem 18 jogos, ou seja, está na risca ali do Campeonato Brasileiro, vai fazer a 19ª partida nessa 19ª rodada hoje à noite, lá em Caxias do Sul. Glaucia. Pois é, Vicky, segue com a gente, por favor. Já já a gente atualiza também, porque tem novidade, gente chegando aí no Corinthians. Mas, embora o Corinthians tenha feito esses 2 grandes derbys, né, classificado na Copa do Brasil e tudo, Marra, no Brasileiro o time não vive um bom momento, né? E é importante observar essa tábua de classificação. Vai enfrentar um Juventude com estreia de treinador novo, também com muita coisa mudando ali, mas bem desfalcado e talvez ainda numa esteira de desgaste depois do último grande jogo. Então, Glaucia, vale... Agora a concentração do Corinthians não tem Copa do Brasil semana que vem. A concentração do Corinthians é no Brasileiro. Sim. A questão é, o Corinthians tirou bastante os olhos do Brasileiro, especialmente pela escalação daquele jogo contra o Fortaleza, porque precisava passar na Copa do Brasil. E a gente falava que a gente respeita a decisão, porque afinal de contas é um clássico que costuma, né, dar confiança e permitir que a confiança fique entre os jogadores durante algum tempo. E o Corinthians passou nesse clássico. Agora, os desafios do Campeonato Brasileiro não dá mais para passar colocar panos quentes. Não, eu vou pagar essa dívida depois. Pode ser mês que vem? Não, agora o Corinthians tem que pagar as dívidas. Porque o Juventude só tem 16 jogos. Sim, não estou falando que o Juventude é um adversário direto na luta do Corinthians, não é isso. Mas o Juventude pode, ao completar 19, se emendar uma sequência de vitórias, ficar muito perto do Corinthians. Então é o seguinte, cada um com os seus problemas, o Corinthians tem que aumentar os problemas do Juventude. Para isso, Corinthians, tem problemas hoje. A mudança de comando técnico do Juventude costuma fazer algum efeito. O Carpini conhece a cidade, conhece o clube, conhece uma parte do grupo de jogadores. O Juventude contra o Santos na semana passada já não jogou mal. O Juventude criou muitas oportunidades para fazer gol. Tem um meio-campo que vai exigir fisicamente do Corinthians, e o Corinthians tem problema no meio-campo hoje. Fisicamente, a presença do Carrilho ajuda bastante. O Bidon é mais franzino, mas eu gosto, é um belo jogador, mas hoje ele vai sofrer com o jogo físico. Então tem desafios pesados hoje o Corinthians, já que daqui para frente nós vamos conviver com esses nomes quando a gente for falar do Corinthians. Sem Carrillo, sem Memphis Depay. E aí o Dorival também, né, Rafa, nem tem muito para onde correr, a gente fala muito sobre isso também, tem um elenco mais curto, precisa estar ali com o seu time base, e o provável é bem isso, à exceção desses 2 grandes desfalques que ainda vai ficar aí por um tempo, esses 2 ainda vão ficar ainda por um tempo sendo baixa do Corinthians. Exatamente, mas especificamente no jogo de hoje, Glaucia, Marra, eu acho até que a ausência do Memphis Depay, principalmente, ela não tem o mesmo peso tático e coletivo
que a ausência do Carrilho, né? Até porque o Corinthians vai pegar um time que precisa pontuar muito no campeonato, mas muito bem coloca a questão da quantidade de jogos. Eu acho que esse é um aspecto sempre que a gente tem que levar em consideração. O campeonato, quando as rodadas são desmembradas, os jogos são adiados em função de Copa do Mundo dos clubes e outras questões, ele passa a ser um campeonato de pontos perdidos e não de pontos ganhos, né? Então a distância entre o Juventude e o Corinthians não é a que a tabela mostra, exatamente porque o Juventude tem muito mais jogos a cumprir. Mas, dito isso, para esse jogo contra o adversário, estreando um técnico já da casa, que vai mudar o esquema, essa prévia que a Vitória Leite trouxe pra gente, ela sugere o Juventude um pouco mais faceiro, né? Com o Talari de um lado, com o Verón do outro. Sim, muita pegada no meio-campo, muito jogo físico no meio-campo. Para isso, o Corinthians vai ter como combater com o Martins, talvez com o Bedon e também com o Ranieri, mas um time mais veloz, um time mais vertical. Então, a exigência vai ser grande para o Corinthians também na recomposição. E aí o Thales Magno realmente vai entregar mais do que entregaria o Memphis Depay neste papel em específico. Indubitavelmente, o holandês é muito mais jogador do que o Thales Magno e, tecnicamente, sempre vai fazer falta ao time do Corinthians. Estou me atendo ao cenário específico do jogo desta noite. Dá para sentir mais falta, teoricamente, do Carrilho do que do Depay para enfrentar o Juventude. Agora, acho que o Corinthians vai ter argumentos para o jogo. O primeiro passo para poder conseguir um resultado bom em Caxias do Sul é ganhar o meio-campo. E aí, um jogador precisa apertar o botão de on, que eu estou falando, é claro, do Garro, que tecnicamente não se discute, é um belo jogador, mas que não está conseguindo ter uma sequência de atuações convincentes, controlando mais o jogo, como a gente sempre espera que ele controle, né? Eu acho que hoje o papel dele vai ser fundamental, principalmente na ocupação de espaço, para que o Corinthians tente combater o jogo vertical do Juventude com mais posse de bola. Glaucia. Vamos com os números do Vitinho, novidade também pelos lados do Corinthians. Estava no futebol árabe e a última temporada dele é essa daí, ó. São 37 jogos, 25 como titular, 60 minutos por jogo, 8 gols e 7 assistências. Já foi anunciado, já falou, e a Vitória Leite acompanhou tudo e traz pra gente também essa chegada do Vitinho ao Corinthians, Vicky. É isso, Glaucia, mais um jogador pro ano do Corinthians e mais um jogador na conta de 2, porque o outro reforço de 2025 foi Fabrício Anguilleri lá no comecinho da temporada. Então, o primeiro reforço dessa janela de transferências, e já já a gente vai explicar para vocês por que é significativa essa transferência nesta segunda-feira, já com nome no bid e tudo, porque o Corinthians corre o risco do transfer ban. Vocês aí já citaram rapidamente, né? Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas é só pra gente fechar essa parte do Vitinho. Um atacante de 31 anos que chega sem custos pro Corinthians, estava no Al Ettifaq, que a gente pode dizer que é a sexta força ali do futebol da Arábia Saudita. É um jogador que nos últimos anos não teve, assim, uma grande participação histórica nesses times da Arábia Saudita, mas, de fato, aqui pelo Brasil, a gente lembra das passagens por Flamengo e por Internacional. O Corinthians tinha ali a situação do Romero para resolver, tentar renovar o contrato. Parece que a conversa não está andando muito para esses moldes, então traz mais um atacante que o próprio Corinthians anuncia como atacante experiente. E falando o que sobre o transfer ban? O Corinthians tem até as 23h59 de hoje prazo da FIFA para resolver a situação com o Santos Laguna do México. Aí um valor de mais de 34 milhões de reais convertidos, em que a FIFA cobra do Corinthians, né, que o Corinthians pague o Santos Laguna pela transferência do Félix Torres, porque até então tinha muitas parcelas em atraso. O Corinthians entende que não vai conseguir pagar esse valor integralmente ainda hoje, mas não desiste de uma possibilidade de conversa com o Santos Laguna. A informação que a gente tinha, inclusive, está no ESPN.com, que o João Felipe França, a gente hoje apurou pela manhã, é que o Corinthians ia tentar até o final do dia reverter essa situação de alguma forma com o próprio clube, a ver se consegue aumentar o prazo, porque acha muito improvável a possibilidade de pagar esse alto valor ainda hoje. A ver, né? Hoje, agora são 4h16 da tarde, tem algumas horas para o Corinthians tentar resolver essa situação que já vem de 2 anos, estamos falando de 2023, né? Vamos ver o que acontece, Glaucia. Obrigada, Vitória. Boa sequência de trabalho aí para você, para nossa equipe, atualizando essa segunda-feira do Corinthians também, Marra.
Até nós dois, quando a Vitória passava a ficha mais corrida do Vitinho, né? A gente, nossa, já 31 anos, né? Fizemos a mesma cara de exclamação. Fizemos a mesma cara, achei que era mais jovem. E é fato também que o Vitinho, nesse seu período fora do Brasil, não teve lá grande destaque, né? Fica essa dúvida de que Vitinho que vem, do que ele ainda vai oferecer para esse Corinthians. Eu vou pegar o retrato do que eu vi do seu rosto e que você viu do meu, aquela cara, aquela exclamação, para tentar entender por que a gente achou isso, né? Porque a gente viu o Vitinho muito promissor, muito novo. E realmente promissor. E aí, assim, de repente, a gente vê que o tempo passou e que ele não entregou o que a gente esperava. Aí tem um problema talvez nosso, né? De que se esperava demais. Mas o que ele mostrou lá no início, ele não conseguiu confirmar. Ou, vamos lá, ele não confirmou por muito tempo. Ele confirmou em alguns jogos. É inegável a capacidade técnica dele, ele é bom jogador, mas o vai, volta, a expectativa alta, ele não conseguiu ser o que parecia que ele seria já há muitos anos. Eu acho que é uma boa contratação, mas se fosse o Vitinho que a gente idealizou, seria uma muito boa contratação. Foi isso que a gente falou quando ele veio para o Flamengo, por exemplo. Falou, opa, que legal, voltando para o Brasil, jogador que agora mais experiente. Eu acho que agora ele chega numa situação de precisar provar. Para ele, para o Corinthians, para nós não, isso é irrelevante. Para o torcedor, ele se colocou nessa situação, Glaucio. Se não tivesse todo esse passado, eu ia falar, bom jogador, hein? Jogador que vai ajudar. Só que vamos esperar. Vamos ouvir Vitinho falando já como jogador do Corinthians. Fala, Ciel, Vitinho aqui, passando para agradecer o carinho, agradecer a oportunidade, por dar o meu melhor, lutar, fazer o melhor pelo Corinthians e tenho certeza que a gente vai ser muito feliz nesse tempo. Muito feliz, muito grato a Deus, ao Corinthians pela oportunidade. É uma honra estar aqui vestindo a moda do Corinthians. Expectativa imensa, quero o mais rápido possível estar em campo, estar com a Fiel, estar com os meus companheiros e poder atingir os objetivos que o clube tem e eu como atleta também. Bom, aí você é fiel ao vídeo da ESPN, deixando os créditos na descrição e também pelas imagens da Corinthians TV. Provável escalação do Corinthians, eu acho que não vai fugir muito disso, não. Eu acho que vai ser essa formação, esses 11 aí. Na verdade, a única dúvida, eu acho que o Dorival vai ter, entre o Thales Magno e o Romero, porque o Romero entrou quando o Memphis se machuca, quem entra é o Romero, não o Thales Magno. O Thales Magno entra no segundo tempo, então não sei se o Romero tá com mais moral com o Dorival do que o Thales Magno, mas eu prefiro assim, cara. O Romero não dá mais, não tem intensidade, não ajuda a marcar direito, erra muito gol. Então, prova a escalação aí: Hugo Souza, Gustavo Henrique, Ramalho, Mateuzinho, Matheus Bidu, Raniel, Martins, Breno Bidon, Garro, Yuri Alberto e Thales Magno. Dá pra ganhar, mas eu já falei, os caras lá, é muito difícil ganhar do Juventude, tanto que a última vitória do Corinthians lá foi em 2008, pela Série B ainda. Então, pelo Brasileirão, em pontos corridos, o Corinthians nunca venceu o Juventude lá. Espero que seja hoje. Espero que quebrem o tabu hoje, né? A gente começou a falar quando os caras costumam falar de tabu, zica, né? Então, espero que zique mais pro nosso lado aqui, né? A gente consiga essa vitória. E tá na hora de vencer, cara. É só empate, daí empata, perde. Cara, o Santos tá encostando na gente, cara. O Santos ganhou do Cruzeiro ontem. Inacreditável isso daí. Então vamos ver. Espera que esse time agora jogue com mais vontade no brasileiro também. Não é só jogar Copa e Derby, não, cara. Tem que jogar todo jogo com aquela intensidade. Os caras, se jogar com aquela vontade lá, a gente vai ficar muito mais tranquilo no campeonato com relação ao rebaixamento, tentar pegar uma vaga na Libertadores. Então é isso. Comenta aí, já deixa seu palpite. Vou chutar aqui 1-0, gol dele, Thales Magno. Eu queria que o Yuri fizesse o gol, mas vou torcer pro Thales Magno fazer um golzinho pra ele ganhar uma moral, pra ganhar uma motivação, né? Porque ultimamente é o Thales trágico, né? Foi de Thales mágico pro Thales trágico. Então é isso aí. Deixa seu like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão da Informação. Então até o próximo vídeo. Valeu, fiel. É nóis.